Oi, gente. Hoje eu vim falar com vocês sobre promessa. O pastor Domingo pregou na palavra que ele pregou no domingo, foi algo que mexeu muito comigo. Por quê? Quem está guardando uma promessa ou viver uma promessa, sabe que é o momento mais difícil e ansioso que passa. Ele pregou sobre Atos 27, lá no versículo 42, quando Paulo e outros presos estavam num barco indo para Roma e o barco estava naufragando. E os soldados iriam jogar os corpos no mar, né? Iria matar os presos e iria lançar eles ao mar. Deus havia feito a promessa para Paulo de que eles não seriam mortos. Eles passariam pelo processo, mas eles não seriam mortos. E isso me tocou muito, por quê? Porque eu vivi a promessa, minha promessa. Deus já havia me prometido que eu teria um filho. E vou recapitular lá do início. Quando eu tinha lá para os meus 23, 24 anos, acho que foi lá para os 24 anos mesmo, eu comecei a ter veio aquela ansiedade, vontade de querer ser mãe. E só que eu sabia que não seria um processo fácil, porque quem me conhece e sabe a história da minha vida, sabe que eu nasci com problema cardíaco, passei por 3 cirurgias e foi muito difícil. Quem é de perto conhece, mas só quem sabe mesmo foi minha mãe e Deus, que é ela quem esteve todo o processo comigo. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Que Deus já havia me prometido que me daria um filho. Só que a promessa pra gente não tem data e nem hora, mas para Deus tem. E assim, no ano de 2018, eu descobri que eu estava com uma endometriose profunda. E aí eu fui numa especialista, inclusive, levei para ela e ela falou, então você vai ter que operar. E assim, o ano de 2018 foi o ano mais difícil para mim. Foi um ano que recebi essa notícia, que ela falou para mim, você talvez não consiga ser mãe. E eu conversando com a minha cardiologista, falei, doutora, se eu quiser engravidar, como é que você... Ela falou assim, eu não vou te liberar, você não pode. Eu engoli aquilo, né? Seco, triste, mas confiei em Deus, gente, porque tudo na minha vida eu sempre entrego nas mãos de Deus. Eu sempre entrego porque não há ninguém melhor do que Ele para os nossos planos e projetos. Foi o ano também que eu descobri que eu estava com depressão, uma depressão. Então, assim, foi um tempo muito difícil para mim. A questão dessa cirurgia, e eu com medo de um dia não poder ter filhos. E, assim, fiz a minha cirurgia em julho de 2018. Quando foi em outubro, exatamente dia 4 de outubro do mesmo ano, eu havia passado muito mal, sentindo muita dor no meu lado direito. Aí eu fui para emergência, o médico que eu fui no primeiro hospital não deu muita ideia e me mandou voltar para casa. E eu fui, mesmo falando que eu havia passado por uma cirurgia 3 meses antes. E assim, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não tô bem. E eu fui para casa, dormi, né? Não, aliás, nem dormi direito, né? Porque a dor não deixava eu dormir. Então eu fui para outro hospital, um hospital melhor que tem. Quem mora aqui no Rio sabe que tem um hospital em Copacabana de excelência, né? Antigamente, o plano de saúde que eu tinha dava direito a ter cobertura nesse hospital, e eu sabia que o atendimento lá seria bom, porque eu já havia passado outra vez, passado mal, e fui muito bem atendida lá. Eu falei, não, eu vou para lá porque eu sei que lá vou ser bem atendida, não vou ser negligenciada. E dito e feito, gente, fiz todos os exames,
Assim que eu cheguei no hospital, eu conversei com a médica, falei, passei por uma cirurgia, tem quase 3 meses, de endometriose, e fui falando para ela os sintomas, o que eu estava sentindo, e ela achou estranho, ela pediu vários exames. E chegando lá, né, na tomografia, eu vi que minha pelve estava com bastante sangue. E assim, quando demorou muito para fazer minha cirurgia, aquele dia o hospital estava numa loucura. E assim, eu só fui operada na madrugada de sexta para sábado. Quer dizer, do dia 5 para o dia 6. Então, quer dizer, eu já estava mais de 24 horas com o abdômen cheio de sangue. O médico cirurgião veio conversar comigo, anestesista, tudo, né? E eles falaram pra mim assim, ali eles falaram, você vai ter que passar por uma cirurgia porque a sua trompa e o seu ovário se romperam. Aí aquilo me deu uma tristeza tão grande que eu pensei assim, eu não vou mais ser mãe. Porque no meu caso já era difícil. Tinha cardiopatia, tinha a questão da endometriose, que para quem não conhece a endometriose, ela meio que deixa, dependendo da pessoa, dependendo do tratamento tudo, causa infertilidade. Então tinha muito medo de não engravidar. E assim, eu fiquei triste, porque eu falei, doutor, não vai precisar tirar meu útero? Ele falou, olha, eu não vou te prometer nada, porque eu só vou saber como que está tudo a partir do momento que tiver na cirurgia, quando eu abrir. E assim, aí ele falou, mas eu vou fazer o possível para poder manter, para não ser necessário retirar. Eu falei, tudo bem. Fiquei muito aflita, né? Quem não fica, principalmente por uma cirurgia de emergência, com uma cirurgia marcada, você já fica ansioso e preocupado, imagine uma cirurgia de emergência. E assim, fui, confiando em Deus que daria tudo certo. E ocorreu tudo bem, sabe? Até então, era um cisto. Mas na verdade não era. Eu estava grávida, eu não sabia, então eu perdi um bebê. Foi o meu primeiro bebê, então perdi, eu nem sabia que estava grávida. Devia estar por volta ali de um mês, mais ou menos, quase um mês, porque ele estava no meu na trompa. Ele, de qualquer forma, ele não se desenvolveria, porque ele não estaria no útero, né? Então, eu sabia, eu sentia que era um bebê que eu tinha perdido. E aí passou o tempo, né? E assim, eu sempre orava para Deus. Deus, eu quero um filho. E eu sempre pedi um menino. Sempre, sempre, sempre pedi um menino. E assim, eu ficava muito triste. Fiquei triste nessa época e tudo, com medo, né? E assim, só Deus sabe. Só Ele e eu sabemos o quanto que eu chorei, o quanto que eu pedia. E assim, teve uma vez que eu fui dormir chorando. E eu sentia que foi Deus que me acalmou. E eu peguei no sono. Como se estivesse fazendo um cafuné alguma coisa. Eu não esqueço disso. E assim, quando eu ouvi a música Deus de Promessas do David Sasser, eu ficava muito emocionada, eu chorava muito, muito. Até hoje, se eu ouvir, eu fico emocionada, porque eu sabia que eu teria uma promessa. Deus havia me prometido. Só que nós somos ansiosos demais. Deus não é homem que volta atrás da sua palavra, sabe? Eu sabia que ele não voltaria atrás, mas a ansiedade me consumia muito. E assim, ele falava comigo, ele ficava em silêncio, né? E o silêncio de Deus é algo desesperador. E aí, quando foi em 2019, no versículo lá de Hebreus 11, que diz que a fé é algo que não vemos, mas é algo que sabemos, é mais ou menos isso. Eu tenho até esse versículo anotado, eu gosto muito dele. A fé é a certeza das coisas que não vemos, mas sabemos. Então, assim, a promessa de Deus, ela pode demorar,
Ela pode demorar porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Então, assim, é um... É um... Desistiríamos da nossa promessa por conta do processo que teremos que passar. Mas é o que ele diz. Em todos eles estarei com você. Você vai passar, você vai ter a promessa, mas você vai passar por muitas coisas. Eu não vou te livrar de nada, mas eu vou estar junto com você. E foi assim comigo. Tive essas intercorrências, né? Perdi um filho, tive esses problemas, né, de saúde, mas Deus não voltou atrás da sua promessa. E ele veio exatamente como eu pedi, sabe? Eu costumo não reclamar das coisas de Deus, das coisas que me acontecem. Não tenho o costume de reclamar. A única vez que eu questionei a Deus foi quando eu perdi uma amiga. Essa minha amiga, ela foi ter um filho e acabou falecendo. E eu peguei e falei assim, nossa, por que ela? Tem tanta gente ruim nesse mundo, porque logo ela tinha que ir. Ela era da igreja, estava tendo seu primeiro filho, estava casada há pouco tempo, por que ela? Aí logo depois eu falei, Senhor, me perdoe. Quem sou eu para questionar a tua vontade? Quem sou eu para questionar o que o Senhor faz? E eu nunca mais questionei nada a Deus. Eu não questiono porque só Ele sabe o propósito de cada coisa em nossas vidas. Então, assim, passamos por dores, passamos por momentos difíceis, vamos continuar passando, mas Deus está ali sempre do nosso lado. E eu sou muito assim, eu passei e passo por muitas coisas, mas sempre crendo que o melhor está por vir. Eu sei que Deus está comigo, Ele está comigo nos maus e nos bons momentos. Ele nunca me desamparou, em nenhum momento. Teve momentos de estar muito triste, de querer desistir das coisas, e Deus sempre me dando força. Não, vamos lá, porque vai passar por essa prova, mas eu tô contigo, não desista, não desista. E é assim, gente, então quem tem a sua promessa, não desista dela. O processo é doloroso, é árduo, é difícil, mas Ele está conosco, Ele sabe do porquê de cada coisa. Nós não sabemos, mas Ele sabe o porquê. E uma coisa que eu me pego muito é no versículo lá de Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Sou uma pessoa que tem muita fé. Por mais que tudo venha a dar errado, por mais tudo que nada aconteça do jeito que eu quero, do jeito que eu planejo, Deus tem o melhor. Eu não... Às vezes tem momentos assim que eu me sinto frustrada, me sinto desanimada, como todo ser humano, né? Mas eu sempre permaneço a minha fé em Deus, sabe? Teve momentos sim de eu ficar com a minha fé mais abalada, de eu ficar muito triste, mas Deus nunca me desamparou, sabe? Deus nunca me desamparou, por mais difícil que eu tenha passado por inúmeros problemas, eu passo, né? Porque enquanto estiver vivo, iremos passar por problemas, nós estivermos vivos, então assim, é se apegar em Deus, pedir Ele força para continuar no caminho. Muitas das vezes achamos que não é justo, mas Ele sabe o porquê de tudo. E é isso, gente. Não desista da promessa de vocês. A promessa demora, não é na hora que a gente quer, não é do jeito que a gente quer muitas das vezes, mas Deus sabe o melhor pra gente. Quando Ele dá nossa promessa, é muito melhor do que aquilo que planejamos e aquilo que pensamos, né? Hoje eu tenho meu filho, graças a Deus. Não sei o motivo de eu ter perdido o primeiro. Não sei, não pergunto, não. Se um dia Deus me revelar, me falar, vai ser tudo bem. Mas se Ele também não me falar, tudo bem da mesma forma. Porque eu não vou questionar as vontades e os porquês de Deus na minha vida. Eu não tenho por que fazer isso. Deus sempre me dá algo muito melhor do que eu espero, muito melhor do que eu peço. Então, assim, é ter fé,
de que tudo um dia vai se ajeitar. O processo é doloroso, é muito difícil, mas Deus não nos abandona. Ele está conosco durante todo esse processo. Tanto que Jesus, quando veio ao mundo, ele sabia que não seria fácil. Ele não poupou nem o filho dele, quem dirá nós, né? Ele não poupou nem o filho dele, né? Então é assim, gente, não desiste da promessa de vocês, porque as promessas de Deus, elas são é ali que vai forjar a nossa fé. É durante o processo disso aí que nossa fé é forjada, nossa fé é testada ali. Então nunca perca a fé, nunca perca a esperança em Deus. A sua promessa ela pode demorar, mas ela não vai deixar de cumprir. Deus havia feito a promessa para os hebreus quando eles saíram do Egito, de que eles iriam para a terra prometida. Muitos não conseguiram por conta da murmuração. Eles ficaram 40 anos no deserto por conta da murmuração. Uma coisa que poderia ser em poucos dias, demorou 40 anos por conta da murmuração do povo, né? E assim, mas Deus não deixou de dar promessa para os outros. Deus não deixou. Ele prometeu a Caleb e ele deu a Caleb. Então, assim, toda promessa que Deus faz, ele cumpre, porque ele não é homem de voltar atrás. Ele não é homem de não cumprir a sua palavra. Então, Deus ele é fiel no que ele cumpre e no que ele faz. Tá bom, gente? Então é isso. Eu falei isso porque me tocou bastante essa pregação, porque foi algo que eu vivi. Algo que eu vivi, para mim foi doloroso, foi um processo difícil, mas graças a Deus passou. Sei que muitas ainda estão por vir, como eu passo por alguns também, mas Deus está sempre comigo, nunca perdendo a fé e acreditando na promessa do Senhor, vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem com Deus.